reflexão de tudo que está passando em nossa vida, do que você quer buscar e está aberto para mudanças. Reconhecer os seus erros, abraçá-los e falar, bom, eu estou preparada, eu vou mudar, eu quero fazer algo melhor para mim. E é exatamente isso. Quando você se conhece, você tem coragem, você vai lá, você não tem medo e fala assim, olha, eu errei, tem coisas que eu não gosto em mim, mas é normal, gente. Isso acontece com todo mundo. Muitas vezes a rede social tá lá mostrando pra gente tudo o contrário, tá? A gente tá vendo todo mundo maravilhoso, muito bem, todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, todo mundo comendo do bom e do melhor, todo mundo lindo, por trás de filtros de beleza, né? Tem tanto aplicativo hoje, não tem? De mexer em imagem. Às vezes, a gente fica tão empolgado com isso, né? Você olha assim, quantas vezes eu vou fazer uma foto no Instagram, gente? Eu falo assim, nossa, mas que olho azul maravilhoso. E se eu tivesse esses olhos, né? E a gente quer isso, né? A gente às vezes quer ficar envolvida com a rede social. Só que isso, gente, quando a gente sai dali, o que acontece? A gente vai para nossa realidade. E a nossa realidade não era aquela. Isso gera um pouco de tristeza. Às vezes a gente fica frustrado, a gente entra até um processo de ansiedade, depressão. Tem muita gente passando por isso, esses transtornos mentais. Não às vezes por causa da gente mesmo, por causa do que o mundo tem oferecido. Então, por isso que a gente tem que voltar o olhar para a gente e falar assim, poxa, eu preciso me reencontrar, me conectar comigo. E não só com o mundo externo da rede social. Por causa dessa pandemia, todo mundo focou muito, né? Nessa questão de ter que ficar em casa. E a gente obrigatoriamente se envolveu muito com a internet, até para estudar, né, gente? Vocês devem ter passado por isso. Então, a gente passa por isso e talvez isso tenha trazido benefícios e malefícios também. Então, a gente precisa conseguir separar isso e voltar um pouco para a nossa vida real. Que a vida real é outra, né? A vida real é a gente... É o que a gente é o que a gente consegue ali todo dia, a gente correndo atrás dos nossos objetivos e buscando o que faz bem para a gente. O melhor que a gente pode fazer por nós é reconhecer isso, reconhecer os nossos erros e qualidades, é tirar um tempinho pra gente. E tem muita coisa para falar, Léo. Eu tô vendo o horário aqui. Só cumprimentar aí também a nossa amiga Aline, que acabou de chegar. Tem uma pessoa que levantou as mãos. A Aline entrou aí conosco. Então, Aline, deixar você se apresentar, né? O seu microfone está fechado. E já agradeço a Samara aí, o carinho. Vocês viram que tem conteúdo aí para um mês. Gente, direto, viu? Eu expliquei, viu? Eu vou deixar para vocês aí algumas dicas bacanas, tá? E o tema é muito amplo também, né? Muito Se a gente for abordar tudo, a gente vai ficar aqui um século. Vai mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é você, Aline, na fila do pão? Deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Me ouvem? Eu vi que tem a Mara José que levantou a mão, né? Para falar. É Ana Laura o nome dela. Sim. Bom, gente, eu sou a Aline, sou psicóloga também, viu? Sou colega aí da Samara, do Léo. E sou psicóloga clínica, sou psicóloga hospitalar. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre autocompaixão e estamos aí para tirar algumas dúvidas de vocês também aí do que vocês entrei aí já começando, então vamos ver o que vocês têm aí para falar, quiserem perguntar, a gente vai esclarecendo aí também as dúvidas. Ô, Léo, parece que a Ana Laura quer falar. Sim, Ana Laura, qual é a pergunta?
Sobre um brinquedo que lançou agora, o Poppet, não sei se todos conhecem. Falam que é muito bom para ansiedade, tirar estresse. Isso é verdade mesmo? Aquele de apertar? Sim, Bolinha? sim. Os coloridos. Sim. Depende, sabe? Eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Muita gente realmente relaxa, é igual estourar as antigas, estourar aquelas bolinhas, né? É a mesma ideia. Tem gente que com isso fica ainda mais ansiosa, viu? Então, olha, o autoconhecimento aí como é importante. Tem gente que vai apertando e aquele, por exemplo, eu vi o de celular. Você tem que colocar a capinha do celular. Aí você aperta tudo. Para você tirar, você tem que tirar a capinha, desapertar de novo, colocar. Então tem gente que se irrita com esse processo. É interessante, mas olha como é engraçado. É igual o celular. Muitos de vocês aqui, com certeza, têm um aparelho de celular aí, mas pensem vocês lá no primeiro celular de vocês, aquele que vivia travando. Né? Não vou dizer que é Samsung, porque senão vocês vão me xingar. Bom, vocês não estão lá com o celular, e aí vocês ganharam um celular de presente. Puta, que legal, ganhei um celular, que felicidade e tudo. E começa a travar, vocês começam a fazer o quê? Ficarem nervosos com uma coisa bacana que você ganhou. Pô, mas eu não ganhei o celular, não é legal, não tá bacana, pelo menos não funciona, pelo menos não tá aí no Instagram, no WhatsApp e tal. Mas a gente para de ver o lado bom e começa a ver o lado, né, enérgico, nervoso, cansativo disso. Então só tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque tem gente que realmente relaxa, mas tem gente que fica ainda mais nervoso, tá? A Aline e Samara querem comentar alguma coisa sobre ele? A Yasmin também levantou a mão. Eu acho que tudo é um teste, né? Você vai sentir. Então, por isso, quando eu falo que você precisa se conhecer, entender as emoções, o que você sente, é sobre isso. Quando você utilizar, você vai sentir se vai te relaxar. E se vai te relaxar, se você vai ficar menos ansiosa, você precisa entender o que a ansiedade também traz para você, quais são os sintomas, as reações do seu corpo. Você se conhecendo, você vai entender na hora se faz sentido para você utilizar. E se fizer sentido para você, tudo que nos acalma, que nos relaxa é bem-vindo, tá? Obrigada. Yasmin, quer fazer a sua pergunta? Esse daí do Pop It, eu fiz um. E ele relaxa um pouco. Tá vendo? Que bom. Bacana, viu? Para ela já teve um resultado bacana, positivo, né? Mas lembrando que isso varia, nós não somos um robô, nenhuma máquina, então cada um vai sentir de um jeito, vai viver de um jeito. Por isso que quando você bate o dedinho na ponta do móvel, que ponta do móvel foi feito para isso, né? Para bater dedinho. Quando você bate o dedinho na ponta do móvel, você pode sentir de um jeito, uma pessoa bater o dedinho vai sentir de outra. Então, isso depende muito de todo o conjunto de como essa pessoa viveu, de como a pessoa está no momento, porque, afinal de contas, o dedinho vai bater o dedinho, porque seu pai brigou com sua mãe, sei lá o quê. Né? Então, a gente tem que entender que nós não somos robôs, nós não somos máquinas, e nós não podemos cair, principalmente nessa pilha de perfeição que a sociedade exige que nós entramos, tá? Nós temos que entender que nós somos humanos, por isso o autoconhecimento, e eu vou pedir, né, para encerrar aí, pedir para a Aline falar um pouquinho para nós sobre a autocompaixão justamente por isso, né, auto-perdão, porque a gente começa a se olhar como um robozinho e começa a se exigir uma perfeição que não está em nós e que nunca vai acontecer. E que, olha, pasmem, mas a verdade é capitalismo. Nós estamos simplesmente dentro de um padrão de beleza, de sociedade e de status único e exclusivamente pelo capitalismo. E agora vamos falar um pouquinho, então, de auto-perdão, que é importante. Oi. Ô, Léo, eu vou fazer uma intervenção rapidinha antes da Aline, porque eu acho que ela vai falar e eu quero, assim, para os alunos que estão ouvindo, eu ouvindo você falar e ouvindo a Samara falar, eu me voltei aqui há 30 anos atrás, porque em 94 eu saí de Divinópolis para ir morar em Goiânia, apesar de ter nascido lá, sabe?
E eu estava com 16 anos, né? Então, como a gente está na Semana da Juventude, eu queria mostrar isso para os meninos. Eu saí daqui porque eu estava insatisfeita com os cursos que tinha. Na época, era muito contabilidade, administração e direito, né? Eu falei, não é isso que eu quero para mim. E com 16 anos fui morar em Goiânia. Voltei para Goiânia, onde eu nasci. E ali, com muita insegurança, eu sempre fui muito insegura, até por causa do meu corpo. E aí eu fui, mas assim, com aquele medo, né? E quando eu cheguei numa empresa grande, da Volkswagen, que eu fui fazer entrevista, e eu vou entrar naquele ponto, e lá, não só nessa empresa, mas eu trabalhei em outras grandes, que são multinacionais, eu sempre entrei pelas entrevistas. Mas por quê? Porque eu me dei a oportunidade de me conhecer. E uma das empresas que eu entrei, a primeira, eu entrei para fazer cartão de crédito. Era cartão Volkscard, que era o cartão da Volkswagen. E eu me lembro que, a minha escrita era muito ruim, né? Minha escrita era feia, eu fiz caderno de caligrafia há muitos anos. E eu fiquei meio deprimida, porque era criticada por isso, né? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e ver as minhas qualidades. E aí eu consegui sobressair, fui promovida a trabalhar no marketing, para pessoas verem que eu saí de lá como secretária do departamento jurídico, não foi só da empresa, era do Grupo Govesa, que era um grupo, além da Volkswagen, era um grupo enorme dentro de Goiânia. Então, assim, mesmo com a minha escrita feia, eu consegui sobressair. Mas aí vou entrar naquilo que a Samara falou, eu tive que enfrentar os meus leões e saber os meus defeitos, né? E crescer em cima disso. E logo depois eu fiz, né, a minha faculdade, e hoje, graças a Deus, concursado. Hoje eu entrei em faculdade para dar aula apenas com pós-graduação. Isso não é qualquer um, porque as faculdades hoje exigem mestrado. Eu dei aula na UEG, que é a Universidade Católica, apenas com o meu certificado de pós-graduação. Então, eu quero deixar esse incentivo para os nossos jovens, né? Que a pandemia não pare vocês e que vocês conheçam o leão que existe dentro de vocês, né, Samara? Sim, é necessário, viu? Aline, a palavra é sua. Obrigada. Mas é exatamente isso, né? E complementando a fala aí da Deise, né? Exatamente isso, da Deise, da Samara e do Léo. É isso, né, gente? A importância da gente entender, né, nossos sentimentos, nossas emoções e aceitar, né? Aceitar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E aí, quando a gente fala da autocompaixão, não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, quando a gente tem um amigo, né, que fala que está sentindo alguma coisa, que está com raiva de alguém, ou que está triste, às vezes a gente tem muito mais compaixão com esse amigo, né, do que, às vezes, com a gente, né? Às vezes a gente é mais duro com a gente tem aquele chicotinho, né, é super rígido com a gente mesmo, e às vezes com o nosso irmão ou com o nosso amigo, a gente, às vezes, trata melhor nosso amigo do que a gente mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas se a gente, por exemplo, foi mal numa prova, a gente se culpa, se cobra, né? Ou se a gente erra em alguma coisa, acha que a gente, né, fez errado alguma coisa, a gente se cobra muito, né, se critica muito. E a gente tem que ter um olhar, às vezes, mais compassivo com a gente. O que isso quer dizer? Ser um pouco mais gentil com a gente, aceitar os nossos erros e buscar melhorar, claro, né, mas ser um pouco mais gentil, entender que errar é humano, né, e que todos nós erramos, né, então... ser um amigo da gente mesmo, né? Encontrar um aliado interno, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já se deram um abraço em vocês mesmos, né? A gente fala às vezes de abraçar muitos outros, né? Mas se vocês já se abraçaram, já fizeram isso, né? Já foram gentis com vocês mesmos? Às vezes a gente não para nem para fazer isso, né, gente? Então, experimentem isso, né? Quando a Samara falou um pouco de a gente identificar nossas qualidades, né? Isso é muito importante. Parar para olhar quais são as nossas qualidades, o que a gente gosta na gente e quais são as nossas dificuldades, né? E o que a gente também reconhece na gente que a gente pode melhorar, né?
identificar quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos sofrimentos, né, o que a gente passa na vida, que a gente, né, tem, às vezes, desafios, e que todos nós passamos, né, em algum momento da vida. E isso é natural, né, isso todos nós vamos enfrentar. E, às vezes, dividir com alguém, né, poder conversar com uma pessoa que a gente confia, né, então, um adulto, ou, às vezes, um amigo, né, dividir isso com uma pessoa que a gente, né, confia, isso é muito importante, né, não sofrer sozinho, né, porque a gente também, às vezes, guarda, né, um sentimento, um sofrimento e não divide, e a gente não precisa sofrer sozinho, né, e às vezes, né, falando da autopiedade, né, até ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Léo, e não é a questão dos outros terem dó da gente ou da gente ter dó da gente mesmo, mas é saber que errar é humano e que hoje é eu que estou sofrendo, mas todo mundo pode sofrer, né? Eu posso estar errando hoje, amanhã meu colega vai errar, e é natural isso. Errar é humano, todos nós erramos, né? E a gente precisa aceitar os nossos erros também, né? Então, através da autocompaixão, gente, a gente consegue entender que a gente sendo gentil com a gente mesma, a gente nos respeitando, entendendo as nossas emoções, entendendo, né, o que a gente está sentindo e aceitando isso, né, se conhecendo melhor, como a Samara falou, a gente consegue se relacionar melhor com a gente mesmo, se entender e entender, né, se relacionar melhor com as pessoas que estão com a gente, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, para complementar aí a fala da Samara, né? Não sei se tem mais alguma coisa, Léo, que você acha importante para falar? Não, seria isso mesmo, bacana. Gente, tem alguma pergunta, se quiser fazer? Aproveita aí que tem duas feras aí no assunto. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguma dica? Aproveitem. Olha, eu esqueço o nome dela, mas é a que está no perfil da Maria José. Levantou a Ana mão. Laura. Ana Laura, vou anotar. As pessoas falam que tem ansiedade. Quais são os sintomas? Sintomas da ansiedade? Sim. A gente tem sintomas físicos e emocionais, né? Então, tem diversos sintomas. A gente pode falar uma lista, né? Então, tem vários. Ó, por exemplo, sintomas físicos, né? A gente tem taquicardia, né? Então, aquela coisa da palpitação, coração acelerado. Hiperventilação, que é aquela coisa de respirar, respiração ofegante. A gente, tontura também pode ser um sintoma de ansiedade. Sintomas psicológicos. Náusea também, né? Náusea pode ser. Uma preocupação excessiva também pode ser. Uma preocupação excessiva com o futuro. Tremores nas pernas, mão, um suar frio na mão, pode ser também. Até insônia pode ser sinal de ansiedade. Insônia pode ser, tem muitos sintomas de ansiedade, né? A gente tem que avaliar com cuidado. Às vezes alguns sintomas se confundem, né, com estresse também, né? Mas são diversos sintomas, assim, de ansiedade que pode acontecer. Até sintomas gastrointestinais, então constipação, dor de estômago também podem ser sintomas de ansiedade, né? Nossa. Até diarreia, inclusive, né? Diarreia, exato. Nossa, Meu Deus. O que mais, Samara? Lembra de mais eu algum? Então, é porque, assim, eu falo que as pessoas que têm ansiedade têm sintomas que são sintomas clássicos, mas tem pessoas que desenvolvem um tipo de sintoma, a outra desenvolve, então nem todo mundo é igual, né? Então, a gente tem que ter essa avaliação mesmo, mas, no geral, um resumo de sintomas, né? A Aline trouxe praticamente, assim, quase que realmente mais... Uma coisa que a gente não... Desculpa, uma coisa que a gente não pode é criar uma neura em cima disso. Procura um profissional,
né? Hoje nós Exato. temos profissionais de valor acessível, temos inclusive em posto de saúde profissional da área da psicologia. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente ouviu aqui na live, diarreia pode ser um caso de ansiedade. Tô com diarreia, tô com ansiedade. E aí você começa a desenvolver uma ansiedade, exato. achando que está com ansiedade. Olha, o pessoal fez umas perguntas aqui interessantes. A ansiedade pode ocasionar perda de memória? Na verdade, não é perda de memória. É que muitas vezes a ansiedade, ela te foca muito numa coisa e te faz ignorar as outras. Então é comum, às vezes, esquecer. Tem uma dificuldade. Né? Sim, mas é porque você está hiperfocado em uma coisa, tá? Mas não é perda de memória, não. Perda de memória é uma outra atividade neural, tá? Que acontece muitas vezes muito mais por ingestão de alguns produtos do que pela própria ansiedade em si. Ô, Léo, vou falar uma Isso. coisa só de esquecimento. O que pode acontecer é a pessoa que desenvolve ansiedade, desenvolve uma insônia, a pessoa não dorme bem. E quem não dorme não tem um bom reflexo durante o dia, não tem uma memória muito boa. Às vezes a gente se perde, fica cansado, esquece das coisas. Então, o que pode acontecer é isso, né? Também. Sim. Sim, daí perguntaram aqui também, sono excessivo seria mais para depressão ou pode ser ansiedade também? Essas questões de sono também às vezes são avaliadas, tem que ser avaliada bem específico, né? De maneira geral, a gente fala que bem a grosso modo, né? Às vezes um sono, a pessoa que desperta muito antes do horário, é bem comum em quadros de depressão, e a pessoa que demora para dormir é comum em quadros de ansiedade. Mas, às vezes, esses quadros se confundem, né? Depressão e ansiedade. Então, tem que ser avaliado muito no caso a caso, né, gente? Porque é como o Léo falou. E, às vezes, tem gente que tem ansiedade, por exemplo, mas tem só sintomas emocionais, não tem sintomas físicos da ansiedade. Tem gente que só tem mais sintomas físicos, e não tem sintomas muito psicológicos da ansiedade. Então, cada um vai manifestar de uma forma, como a Samara disse, né, também. Lembrando que ansiedade também todo mundo tem, né? Só que a maioria, né, o correto é ter aquela dose bem tranquila da ansiedade. Tipo, eu vou fazer uma prova, eu fico um pouco ansioso, é natural. O problema é quando essa ansiedade vira crise de ansiedade ou ela amplia, né? Aí sim, aí precisa se... Quando você começa a ver que a sua ansiedade está te prejudicando, é hora de procurar um profissional. Mas eu não sei se é ansiedade. Bom, mas se você já está tendo qualquer sintoma que te prejudica, é hora de procurar um profissional. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí só para eu poder ver. Alguém de vocês já procuraram algum psicólogo? Alguém de vocês já teve curiosidade de buscar uma terapia, algo assim? Alguém para ajudar vocês? Alguém Posso já fez fazer uma terapia? pergunta? Pode. Sim. Eu não sei se é ansiedade, mas quando eu tô nervosa, eu tenho um ataque que, tipo assim, meu coração começa a acelerar, eu fico com falta de ar, começo a pedir socorro, sabe? A olho nu, assim, a gente não pode definir, né? O ideal seria, como a gente disse, ir preso para uma sessão, uma terapia. Mas, Tem muita gente aí que já conhece. Por esses sinais, a gente diria, sim, que há a possibilidade de ser uma crise de ansiedade, né? Naquele momento. Lembrando que crise de ansiedade, ela não acontece só a longo prazo, ela pode acontecer no inside, né? Mas a gente não pode deixar isso, Raíssa, pré-definido. Porque, claro, que o profissional ele vai olhar todo o seu histórico, né? Para ver o que leva a isso. Porque talvez, vou dizer um detalhe simples. No nosso cérebro, por exemplo, tem uma coisa chamada sistema nervoso central. Qualquer bloqueio desse sistema nervoso central vai fazer com que você tenha esses sintomas. A ansiedade ela é um dos pontos que mais aceleram isso. Mas existem outras coisas que podem fazer isso também. Ô, Léo. Sim, obrigada. Nada. A Maria Aparecida também perguntou se a labirintite pode ser um desses sintomas. Eu nunca ouvi. Vocês já ouviram, meninas? Eu não entendi o que ela perguntou. A labirintite pode ser um sintoma de ansiedade. Eu acho que acabam sendo duas doenças mesmo, né? Vamos dizer doenças.
para É nomear. porque a labirintite, ela pode trazer, eu acho, alguns sintomas semelhantes à ansiedade. Sim. São parecidos. E a pessoa talvez pode ficar preocupada com o que está acontecendo, com aqueles sintomas, e desenvolver uma ansiedade por causa do que ela está sentindo ali, porque a pessoa, ela começa a ficar com medo do que está sentindo, e quando o medo vem, o nosso corpo ele vai reagir para se defender de algum perigo, né? Por isso que vem esses sintomas no nosso corpo, tem muito relacionado essa questão do medo e a ansiedade. Então, acho que acaba que uma coisa vai completando a outra, né? E às vezes a pessoa se confunde. Mas é isso, né? Eu perguntei para vocês quem já foi no psicólogo, quem já conhece, eu vi pessoas aí fora que nunca foi, que tem gente que faz tratamento. Ainda o psicólogo é muito importante, não somente por necessidade, sim, mas também como busca de apoio para autoconhecimento, né? É isso mesmo. Ô, Samara, eu queria pedir para vocês, ou você, ou qualquer um de vocês, né, que estão fazendo essa palestra tão boa para a gente, que falasse um pouco, porque existe um preconceito, né, uma dificuldade das pessoas procurarem psicólogo. Às vezes elas falam que é coisa para gente doida. Então, eu queria que algum de vocês falasse assim, qual que é a função do psicólogo? O que é um psicólogo? O que ele faz dentro da clínica? Quem deve procurar um psicólogo? O que trata? Antes eu vou pedir até porque as meninas respondam essa pergunta, né? Porque elas estão clinicando como psicólogo. Eu sou filósofo clínico, né? E aí existe dois preconceitos, né? Que aí o filósofo ainda tem mais cara de doido ainda, né? Mas uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a maioria aqui já deve ter ouvido falar da Universidade de Oxford, né? Nos Estados Unidos, considerada a segunda melhor universidade do mundo. E a Universidade de Oxford fez um estudo em 2006. E olha que nem estava nessa onda de problema de ansiedade, de depressão, como está agora. Olha vocês verem. E em 2006, a Universidade de Oxford chegou à conclusão de que 92% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, começam na cabeça e refletem no corpo. Né? Não quer dizer que a cabeça causa também não, gente, pelo amor de Deus. Mas começa na cabeça e se agrava no corpo. Porque nós temos um potencial psicológico muito grande, tão grande que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue pôr na nossa mão ou calcular a capacidade da nossa inteligência. Por isso, é na Inglaterra, então, perdão, mas eu sei que é a segunda melhor universidade do mundo. E como a gente não consegue mensurar, né? Como a gente não consegue mensurar a nossa capacidade cognitiva, a melhor coisa que nós temos que fazer é trabalhar o nosso autoconhecimento e, na gigante maioria das vezes, sozinhos, a gente não vai conseguir chegar nesse caminho. Por isso, o auxílio de um profissional. O profissional, o psicólogo não vai chegar lá como muita gente às vezes acha, vai bater um papo à toa com você. Ele tem técnicas e caminhos ao qual ele vai chegar em regiões aonde você sozinho não chegaria. E aí ele vai conseguir entender você de uma forma com que você, fisionomicamente ou mascaradamente, não estava se entendendo ou se conhecendo. Eu vou deixar a palavra para as meninas aí, que elas vão falar agora no sentido do dia a dia delas, que é na vivência. Aline, eu vou iniciar, e aí você pode dar sequência? Tá bom. Bom, gente, primeira coisa que eu queria falar para vocês, que para ir ao psicólogo, você não precisa chegar ao ponto de estar mal. Porque quando a gente chega ao ponto de estar mal, a gente passou, assim, da hora, assim, já de procurar uma ajuda, a gente acabou se esquecendo da gente, a gente deixou chegar a um ponto, assim, que, nossa, eu preciso urgente de ajuda, né? Para ir ao psicólogo, muitas pessoas chegam pra gente e vai ao psicólogo realmente, assim, para ter alguém para fazer uma troca, para se conhecer realmente quem é. Então, às vezes a pessoa, ela vai levar os problemas do dia a dia, nem sempre vai ser algum transtorno de ansiedade, uma depressão, ou qualquer outro problema mais grave, tá? Você não precisa ter um problema grave para procurar uma ajuda. Nós, como profissionais, a gente está ali para ouvir sem te julgar, sem ter aquela coisa de você conversar com um amigo e ele dar a opinião dele, porque muitas vezes o amigo ele vai te ajudar sim, tá? É uma pessoa que está ali do seu lado,
Mas, normalmente, eu vou aconselhar o outro aquilo que me faria bem. Então, às vezes, ele vai te aconselhar com aquilo que faz bem para ele. E não aquilo que seria o melhor para você, porque quem entende você, o que você está passando, a sua história de vida, o que está acontecendo com você, é só você, mais ninguém. Então, o psicólogo, você vai sentar com ele vai te ouvir sem te julgar, que é o primeiro ponto. E ali, o que você fala com ele, não vai sair dali, é um sigilo. É entre vocês, sabe? A gente tem uma conversa ali, mas a gente escuta muito e a gente pergunta. E quem vai dar a resposta não somos nós, né, Aline? É vocês que vão encontrar a resposta dentro de vocês, do que vai ajudar vocês a melhorar. E vocês vão falar, poxa, é verdade. Olha, isso é melhor para mim. Então, assim, o psicólogo, ele tá ali para te ajudar. Só que vão ter questões que vocês vão levar que tem a ver com alguns transtornos mesmo, né? Alguns sintomas relacionados à ansiedade, depressão, baixa autoestima, e entre outros sintomas até mais graves, né? Aí eu vou passar até a palavra para a Aline, falar um pouquinho sobre isso, de que forma o psicólogo pode ajudar vocês também nessa questão, né, Aline? A Aline também é psicóloga clínica, atende muitos casos, né, diariamente. Sim. Acho que bem isso que a Samara falou, né, gente? Então, a gente não precisa esperar estar mal, né? E um outro tabu que a gente tem que quebrar é que psicólogo é para louco, né? Então, isso também a gente tem que... Não tem que acreditar mais nisso, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Psicólogo é para louco, isso não tem nada a ver, né? Inclusive, até nós, psicólogos, também passamos no psicólogo, também fazemos terapia, né? E para quê, gente? É para a gente se conhecer melhor. O que é isso, né? Às vezes vocês já sentiram também raiva, às vezes numa situação, medo, tristeza, e às vezes nem entenderam por que vocês sentiram isso. Às vezes a gente precisa se entender melhor, né? Então, o trabalho do psicólogo vai ajudar vocês, basicamente, a entender melhor por que vocês sentem algumas coisas, por que vocês pensam determinadas coisas, vai fazer com que vocês se conheçam melhor e se relacionem melhor com as pessoas à sua volta, né? Então, basicamente, independente da linha teórica que vocês vão fazer, né? Com que psicólogo vocês vão passar, o importante é vocês se sentirem à vontade, né, com a pessoa, para se abrir, né, falar da vida de vocês aos poucos. É um profissional que vai ser imparcial, né, vai ser neutro, não vai te julgar, como a Samara falou, né, vai ser sigiloso, então tudo que vocês falarem vai ficar só com ele, né, e ele vai te ajudar, vai te orientar, vai fornecer caminhos, né, através de técnicas, para que você se conheça melhor, né, e consiga aprender a se cuidar, né, e se relacionar melhor, né, se entender e se relacionar melhor com as pessoas à sua volta. Quando tem, né, algum transtorno, como a gente citou aí, né, a ansiedade, a depressão, o psicólogo ele vai diagnosticar isso, né, muitas vezes a gente precisa de um auxílio de um psiquiatra também, e aí o que é isso? O psiquiatra é o médico que dá, às vezes, medicação quando necessário, né, quando é um transtorno que só o psicólogo, né, tem alguma limitação para tratar, né, então muitas vezes a gente precisa que o paciente passe com o psicólogo e com o psiquiatra, né, então isso é muito comum, né, então o paciente vai, às vezes, tomar alguma medicação e vai continuar passando com o psicólogo para o tratamento ser mais efetivo, né, mas isso é em alguns casos, né, mas basicamente o psicólogo ele vai conversar, vai propor algumas tarefas, vai propor algumas reflexões, e juntos vocês vão descobrir, né, um lado de vocês que talvez vocês não conheciam, né, vão descobrir caminhos para vocês, né, talvez se relacionarem melhor mesmo, né, com as pessoas e se descobrirem. E, basicamente, né, a gente tem protocolos para tratar, né, a ansiedade, a depressão, e diminuir os sintomas, né? Como a gente falou dos sintomas de ansiedade, sintomas de depressão,
a gente, né, diminuir esses sintomas e a gente, né, talvez até diagnosticar se pode ter outros transtornos também. E aí, como a gente falou, se for sintomas mais graves ou outros transtornos, a gente pode pedir ajuda de outros profissionais, como o psiquiatra. Mas basicamente é isso, gente. Casos, né, eu vi que comentaram aí, né, alguém comentou sobre casos de suicídio, né? Isso também é um tema aí comum, né, que está, infelizmente, né, vem crescendo aí o número de suicídios, né? E às vezes se alguém já presenciou, tem algum colega que já tentou suicídio, ou conhece alguém que se suicidou, é um tema aí relevante também, né? Então, ideias sobre suicídio, às vezes a gente tem, né, medo de falar sobre esse assunto, né? Então, falar sobre, né, quem já pensou sobre isso, já passou pela cabeça, isso é importante falar, né, para alguém que você confia, né, se você já pensou sobre isso, se isso passa pela sua cabeça, e o psicólogo também vai ajudar muito nisso, né, então procure um profissional, né, se você pensou já sobre isso, o psicólogo vai te ajudar, né, a entender o que te passa pela cabeça, né, vai te acolher nesse sentido, vai te ajudar nesse aspecto, né, então, e fazer te oferecer uma ajuda sem julgamento, né, então, a gente está aqui para isso, né, gente? Então, não sei se ficou claro, a gente fala às vezes aí em termos meio técnicos, mas se ficou alguma dúvida aí do que a gente faz ainda, perguntem. O chat tem uma pergunta aí, que eu acho que duas pessoas falaram sobre contar para os pais o que contam para nós. A Raíssa. Deixa eu entender. Raíssa e Ingrid também. Não, Dirceu. A Raíssa, né? O psicólogo pode contar alguma coisa para os meus pais que eu contei a ele? Tudo que a gente conversar fica entre a gente. Se eu precisar abrir uma coisa para os pais, tudo vai ser conversado entre nós, né? Então, se eu precisar abrir uma coisa para os seus pais, por exemplo, que for necessário para o tratamento, primeiro eu vou conversar com você, né? Se fosse o caso, eu estivesse te atendendo. Eu iria falar, olha, Raíssa, eu vou precisar, né, conversar essa questão com a sua mãe, por causa disso, tudo bem? Né? Então, tudo a gente conversa, né, e alinha antes de abrir para os pais, tá? Mas, em geral, a gente mantém o sigilo. É só mesmo quando coloca em risco alguma coisa da sua vida que a gente abre para os pais, tá? O Dirceu tinha levantado a mão, Dirceu, você queria fazer uma pergunta? A falta de perdão, tipo, você igual uma pessoa... O áudio está baixo. Nós não conseguimos te entender, Dirceu, está baixo. A falta de perdão, tipo, você não perdoar uma pessoa ou você não conseguir se perdoar, pode, tipo, causar uma depressão, uma ansiedade ou algo assim, mas, sei lá. Falta de perdão? Isso. A gente fala, né, Dirceu, é difícil diagnosticar, assim, uma depressão, às vezes numa primeira conversa, né, num primeiro contato, né? Até porque existe, às vezes, um episódio depressivo, um transtorno depressivo, são coisas diferentes, né? E a gente tem que diferenciar também um estado de tristeza, né, que é normal a gente se sentir triste, né, que é uma emoção natural, comum da vida, né? E uma depressão, né, gente? Então, lembra que a gente falou no começo de aceitar as emoções? Então, é natural a gente se sentir triste muitas vezes, né? Então, às vezes, uma situação como essa, né? Dificuldade de se perdoar ou perdoar alguém, vai nos levar, às vezes, a um momento de tristeza, uma situação de tristeza. Às vezes, se isso se estende por muito tempo, pode sim levar a uma depressão. Mas isso tem que ser olhado com mais calma, com mais cuidado. Acho que depende muito da situação, né? Acho que teria que avaliar aí com mais cuidado. Mas vamos diferenciar, né? Porque acho que hoje em dia, às vezes a gente fica meio intolerante à tristeza, né? Então é como se não pudesse existir, acontecer. E situações tristes acontecem o tempo todo, né? Lembra que eu falei que
todos nós passamos por dificuldades e sofrimento, então a gente tem que aceitar que a gente sofre, né? E o sofrimento, ele faz parte do ser humano, né? Então, precisaria avaliar a situação, né, aí mais de perto para entender. Mas, às vezes, uma situação específica pode, sim, desencadear uma depressão, tá? Mas eu precisaria entender melhor da situação que você viveu para falar. A Ingrid Guimarães, né, perguntou como chegar, né, nos pais e falar que está precisando de um psicólogo, que quer ir ao psicólogo, né, porque muitas vezes até os pais têm um certo preconceito ou não entendem, né, a necessidade do filho. Então, achei pertinente a pergunta dela, que eu estou repassando. A dúvida dela de como pedir ao pai ou à mãe para ir ao psicólogo. É isso? Sobre isso. Eu tive uma experiência que eu tive com uma pessoa, uma adolescente, 17 anos, e ela tinha essa dificuldade com os pais de manter as sessões de terapia, até porque realmente, assim, às vezes os pais, gente, lá atrás, antigamente, ir ao psicólogo realmente, como a gente falou, criaram-se crenças em relação a isso, que era pra gente que era doido, era coisas assim que eram faladas, e o psicólogo naquela época lá atrás, ninguém fazia terapia, não tinha esse acompanhamento, não era algo que era falado, explicado. Então, os pais, talvez, eles têm essa visão de anos lá atrás, né, de quando isso surgiu a falar de psicólogos, né? E assim, um caminho que essa pessoa encontrou de falar para os pais que queria fazer terapia era mostrar para os pais a necessidade, primeiramente, que ela precisava de encontrar alguém para poder se abrir, para poder ajudar no desenvolvimento dela. E também a gente conversou para mostrar vídeos para os pais, falar para os pais pesquisarem, conversar com um colega ou outro, buscar informações sobre o trabalho do psicólogo, para assim os pais tentarem compreender melhor a necessidade que a filha tinha e entender também hoje como funciona o trabalho do psicólogo, porque às vezes a gente precisa um pouco abrir a mente, né, para receber essas informações, e às vezes não é culpa dos pais, não é que eles sejam ruins, entendem? É porque essa visão que eles têm da história de vida deles, lá atrás, era diferente do que a gente vive hoje. Então, a gente mostrar isso para eles, olha, é assim, mostrar um vídeo, mostrar uma matéria, pedir para poder conversar com a gente também, que a gente está aberto a explicar para os pais também como funciona a terapia, como é. Então, tudo que é conversado de uma maneira tranquila, de uma maneira mais leve, eu acho que é mais fácil o caminho. Aline, você quer falar alguma coisa também? Acho que é isso mesmo. A Paula perguntou aqui, crianças podem desenvolver doenças psicológicas? Pode sim. Assim, é difícil da gente diagnosticar, né, na infância, tem que ter um cuidado aí diferente, mas pode sim, tem diagnósticos da infância, sim. A Paula está perguntando se vocês têm contato, se ela pode entrar em contato com vocês para poder conversar. Sim. Vamos deixar assim os contatos. Sim, depois eu passo, Paulo, pego com o Léo, tá? No começo da live, o Léo falou a respeito de um seminário, né, que vocês estavam fazendo. Ficou gravado? Vocês têm rede social para poder passar para a gente? As redes sociais nós temos. O seminário, infelizmente, não ficou gravado. Né? Nós estamos preparando aí, já conversando um segundo seminário, uma live também, mas o seminário, infelizmente, foi só para quem participou mesmo, né? A gente não gravou, né? A gente não conseguiu gravar. Mas vamos deixar as redes sociais, eu acho interessante, e depois a Deise, para quem quiser o contato, a Deise passa o contato, eu deixo lá o contato das meninas também com a Deise, né? E do Júlio, que não esteve conosco hoje, com certeza não conseguiu estar, porque queria estar também, né? Teve seu contratempo.
Então, a gente passa as nossas redes sociais e depois eu vou dar um presentinho para quem ficou até agora, já que o pessoal está falando, nossa, 21 horas. Então, para quem ficou até as 21 horas, a gente vai dar um presentinho aí. Primeiro, Leonardo. Samara, suas redes sociais. Oi, perdão, Mariela. Professora Mariela, isso. Depois nos informe as datas, né, desse próximo seminário. Seria muito interessante para os nossos alunos que quiserem entrar e estarem participando com vocês. Sim, sim. Assim que a gente já terminar, né? A gente começou a conversar hoje, né? Na verdade, foi um desafio que eu recebi de uma outra pessoa, e aí a gente achou interessante, a gente já está começando a discussão lá. Mas assim que tiver tudo amarradinho, a gente passa para vocês sim, com certeza. Tá certo. E aí, Samara, suas redes sociais? Melhor escrever, né? Eu vou escrever para vocês, tá? Porque pode fica ser. gravado. Vou escrever aqui Escreve no chat? Ou... Vou escrever no Coloca no chat, fica mais fácil para o pessoal poder acessar. Meu Instagram... Passa pelo WhatsApp também, Léo. Sim. Meu Instagram é miapice.samaraamaral, tá? Lá eu faço algumas postagens, escrevo bastante coisas legais, algumas dicas. Eu acho que vocês vão acompanhar lá, vão conhecer bastante coisa. Escreve os nossos, por favor. Escreve você os nossos. É que eu acho que eu não tenho de vocês aqui, mas eu acho. Aline Freire, psicólogo meu. Eu tô com um problema aqui no meu... Samara Amaral. Aline, qual que é o seu? Gravado aqui. Aline Freire, psicóloga. Tem ponto? Não, né? Não. Enquanto elas vão colocando ali, gente, eu trabalho também na área comercial, né? Olha se tá ok, amiga. Certinho? Acho que é isso. Trabalho aí no sistema de desenvolvimento, atendimento ao cliente, vendas e oratória para trabalhar a timidez. E eu vejo que muitos de vocês aqui, com certeza, já estão aí ligados, interessados e querendo entrar no mercado de trabalho. Então, para vocês que querem entrar no mercado de trabalho, nós estamos lançando um curso, né? É da Upgrade, que é hoje uma rede também educacional. E a Upgrade trabalha com curso de técnica de vendas. Esse curso, ele custa a matrícula dele, ó, só para passar para vocês. Matrícula dele, R$ 199,90. Mensalidades, são 3 mensalidades. O curso dura 3 meses, de R$ 199,90. E o material, R$ 199,90. Quem de vocês que quiser fazer o curso de técnicas de vendas, achar que está na hora de se qualificar, de se profissionalizar, vai falar com a Deise que vai me avisar. Vai falar com a Deise. Não adianta me chamar, não adianta chamar a Aline, não adianta chamar a Samara, tem que chamar a Deise, porque é só para vocês aqui. Nós vamos fazer 1 mais 3 de R$ 59,90. Tá? Sem matrícula e sem material. Não vai pagar matrícula e não vai pagar o material PDF. Vai pagar só 1 mais 3 de R$ 59,90. Então é só para vocês, mas para quem chamar a Deise. Não, como eu disse, não adianta me chamar. Se me chamar, é o preço normal. Se chamar as meninas vão encaminhar para mim e é o preço normal. Então tem que chamar a Deise, tá bom? É isso aí, gente. E aproveitar e falar para vocês, eu e a Aline, a gente mora em São Paulo, mas a gente atende online, tá? Se vocês se sentirem seguros e quiserem também, né, Aline? Buscar a terapia online, que hoje em dia está todo mundo aí com essa pandemia, está todo mundo investindo, né, nesse acompanhamento mesmo. A gente está à disposição de vocês, tá bom? Eu já tenho alguns pedidos aqui, viu, Samara e Aline? Alguns alunos me chamaram no privado, dizendo que tem medo de falar, receio, perguntando se a gente pode ajudar em sigilo. Então, eu já tenho aqui 2 alunas que me chamaram no privado e depois eu vou estar conversando com vocês, intermediando isso, tá? Sim, a conversa sim. Tá? Obrigada. Pessoal, eu não sei se está me ouvindo direito, tá? Tá, estou te ouvindo. Eu fiz terapia em 2008. 2007, 2008, 2009. Eu tenho saudade e quero fazer de novo, porque é uma coisa importantíssima. Quem faz sabe como que é bom para a vida. Essa questão do sigilo, isso aí,
E uma coisa muito importante quando a gente vai buscar terapia é a nossa empatia com quem que a gente conhece, né? O nosso psicólogo. Eu comecei a fazer com um, né? E depois eu passei para outro. Aí que quando o laço é mais carinhoso, ele é muito melhor para a gente fazer essa terapia e a gente se transforma. É uma experiência que todo ser humano deveria passar na vida. Sim. Isso aí. Falou bonito, isso mesmo. José Eustáquio levantou a mão. Eu queria só reforçar o que o Júlio falou. Ele fez tem pouco tempo, foi 2000 que falou aí, eu fiz em 1985, e para mim foi ótimo, desamarrou muitos nós na minha vida, e muito feliz de ter feito, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu também tá quero falar, eu também fiz, sabe? Ô, gente, eu e a dizer... Aline faz terapia, viu? Não, eu tinha 16 anos. Até os meus 16, eu só usava calça jeans, tênis e blusão até no joelho. Aqueles blusão de homem mesmo. Porque eu era magra, eu tinha 58 quilos, cintura fina, mas tinha uma bunda, tenho até hoje, quem me conhece sabe, enorme. E isso gerou uma baixa autoestima em mim e também uma timidez extrema. E com psicólogos, eu consegui vencer isso, né? Hoje eu falo até demais. Né? Então, assim, isso me ajudou profissionalmente também, né? Então, foi graças ao psicólogo, aos psicólogos. Fazendo um link com aquele filme, o filmezinho, né, o curta que a gente viu lá no começo. Se a Maria tivesse feito terapia, ela tinha vencido as amarras. Com certeza. Eu ia falar assim, tá todo mundo aí falando, eu faço terapia, eu já fiz terapia, né? Eu fiz terapia dos 3 anos de idade, aí é sempre assim, faz um tempo, para, volta, faz um tempo, para, volta. E atualmente eu voltei por causa da pandemia também, estou em estado terapêutico. Eu falo que eu convivi tanto com psicólogo que eu resolvi também fazer formação em terapia. Não sou psicólogo, mas sou terapeuta familiar. Trabalho com as constelações familiares, Theta Healing. Trabalho numa linha dessa parte terapêutica também, né? É claro que, e mesmo assim, sempre nos meus trabalhos eu falo com o pessoal, gente, tem muito mais desenvolvimento quem faz um acompanhamento psicológico. Facilita entender os processos, né? Mesmo das terapias mais rápidas, né? Porque são as constelações, o Theta Healing, que é os que eu trabalho, são terapias mais breves. Então, o psicólogo estando junto, ele auxilia nesse processo de entendimento da pessoa, né? Eu quero, assim, imensamente agradecer a Mariela por ter trazido o tema, a Deise por ter convidado vocês, e a gente está nessa noite, né, tão produtiva, com uma temática tão importante de ser trabalhada, né? Principalmente nesse momento em que a gente vive, que é um momento, assim, angustiante, a gente sabe que não está fácil, mas que a gente vai conseguir romper isso, se Deus quiser, né? Quero agradecer imensamente a disponibilização de vocês para estarem aqui nesse horário, né? 9 horas da noite de uma sexta-feira, sextou, gente. Mas amanhã a gente tem live na parte da manhã. Amanhã é sábado letivo para a gente. Então, amanhã nós estamos em live também. Vamos ter a atividade para poder fazer. Então, aproveitar o pessoal que está aqui ainda e convidar. Amanhã, não esqueça, amanhã nós temos live. O link já está lá no grupo. E o Léo volta com a gente, viu, gente? Na quarta-feira, o Léo encerra a nossa Semana da Juventude conosco. Assim ele que passa isso, a gente vai falar sobre tecnologia da próxima vez, os meninos vão amar. Isso. E assim que passa essa pandemia, ou numa outra oportunidade, espero que vocês estejam conosco, né, na escola novamente, tá bom? Só chamar que a gente está lá. Ok. Muito obrigada, viu, gente? De coração mesmo. Acho que esse assunto é muito importante para todos nós, não só para os meninos, mas também para nós, né? Dos professores, a gestão, para todo mundo. Quero agradecer mesmo. A Deise quer encerrar, quer fazer um fechamento? Como é que vocês vão fazer? Mariela, a palavra está com você para a gente poder fechar. Gente, boa noite, né, para nós todos. Então, foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser muito bom, né? Esse tema, assim, importantíssimo. Eu fico muito feliz, assim, que os alunos participaram,
e que, assim, eles puderam entender um pouco melhor, né, do que é o autoconhecimento, essa busca pelo autoconhecimento, né, que eu ainda não falei não, mas eu particularmente venho trilhando desde meus 15 anos, com a ajuda dos psicólogos também, entre idas e vindas, né, mas, assim, foi maravilhoso. Eu espero que os alunos, assim, aproveitem mesmo, né, essa troca aí, foi muito positiva hoje. Levem isso aí para a vida deles, para eles evoluírem e, assim, né, se voltarem para a essência que vai fazer eles crescerem sempre, né, na vida e seguir os melhores caminhos aí. Né? Muito obrigada, Leonardo, as meninas, foi muito positivo. A gente espera vocês aí, né, na escola, a hora que voltar da pandemia. Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Gratidão, meninas. Samara, Aline, Léo, obrigada, né, por ter disponibilizado, porque foi algo assim que eu peguei o Léo, amarrei o Léo. Eu tinha pegado o Léo, as meninas, a Aline e Samara, eu tinha pegado ele para tecnologia na quarta-feira, ele soltou que ia fazer isso, eu falei, então vem cá, eu quero você aqui. Muito obrigado, valeu a pena demais, viu? Tchau, gente, boa noite, muito obrigada. E espero que a gente tenha mais encontros, tá? E Com quando certeza. eu for, como eu tenho minha família toda em Divinópolis, se Deus quiser, assim que melhorar essa pandemia, vou estar aí pessoalmente também, fazer uma visita para vocês, tá? Muito obrigada. Vai ser muito bem-vinda. Tchau, com Deus. Tchau, gente. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.